Graça e paz, irmãos. Quero convidar você, onde você estiver agora, que você pare o que estiver fazendo, feche teus olhos e busque o Senhor nesse momento. Entregue essa oração, essa canção, que seja do fundo do teu coração, que o teu coração esteja falando essas palavras para o Senhor, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, e reconhecendo que a gente só pode agradar ao Senhor fazendo a sua vontade. E para isso precisamos que o Senhor nos ensine, para que nós possamos dar frutos conforme a vontade do Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Quero viver tua palavra e brilhar a tua luz. Para isso então ensina-me, ó Pai, que nenhum som saia de minha boca, se não for somente para te dar glória. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, que essa seja a nossa oração. Toque em nossas vidas, em nossos corações e transforma-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus, para que o que fizermos, ó Deus, agrade o Teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos nessa semana, muito importante essa semana, quando nós estamos comemorando aí essa semana da caminhada de Jesus rumo à crucificação e também à sua ressurreição. E hoje, nesta segunda-feira, então eu quero estar falando com vocês sobre aonde Jesus estava. Ele entrou em Jerusalém triunfantemente, como vimos ontem, domingo, e agora ele sai. A impressão que dá que ele vai pernoitar ali na casa, provavelmente de Maria, né, e Marta, e ele volta agora para Jerusalém e ele passa por Betfagé ali. E nós vamos ler o texto e ali ele vai encontrar uma figueira e ele vai falar essa figueira. Então nós vamos
ler o texto que se encontra em Mateus capítulo 21, 18 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 21, 18 a 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhes disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a figueira secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Nós vamos até o versículo 20. Devemos lembrar, irmãos, que Jesus chegou a Jerusalém como o cordeiro que seria morto para a libertação do povo. Jesus chegou com esta missão, de ser o cordeiro que iria morrer no lugar de todos nós e daqueles que também o aceitassem. Tá? Faltava poucos dias para que ele pudesse ou fosse condenado, preso, aliás, julgado e condenado e também crucificado. Mas Jesus, ao chegar no templo, ele vê ali aquela dificuldade onde várias pessoas fizeram do templo um ponto de venda, e ele chama isso de covil de ladrões, ou seja, tanto os sacerdotes como aqueles que serviam os sacerdotes fizeram do templo um comércio, pessoas com interesses pessoais, e Jesus os chama de ladrões, e fazendo do templo um covil também. Jesus, então, indignado por justiça, ele faz então essa limpeza no templo, soltando as pombas, as ovelhas, e até mesmo, diz o texto, em outro evangelho, que ele dava chicotada nas pessoas que tentavam enfrentá-lo. Depois disso, então, nós somos levados a um outro assunto que é o de hoje, a maldição da figueira. Tanto a purificação do templo como também a figueira, ela quer nos ensinar a mesma coisa. E o que nós vamos ver então? Esse texto da figueira é dividido em dois. Nós vamos falar apenas a primeira parte. A falsa espiritualidade está debaixo da maldição. Jesus vai pernoitar na casa, então, provavelmente de Maria e Marta, em Betânia, e ao voltar ele encontra, então, passa por uma região de Betfagé que chama-se Casa de Fico, e viu ali uma figueira toda cheia de folhas. Jesus, ao se aproximar da figueira, não encontrou figos, apenas folhas, camuflada. Ou seja, aquela figueira, ela estava mostrando algo que ela não era. O que nós vamos aprender aqui? Aquela árvore da figueira, ou seja, aquela árvore parecia boa para ter fruto, mas não tinha. Ela estava propagando algo que ela não possuía. Jesus, ao sentenciar aquela figueira, ele ficou, irmãos, ali dizendo que ela nunca mais daria fruto. Presta atenção, nunca mais daria fruto. Então o texto diz que imediatamente, quando Jesus proferiu aquela maldição, ela secou-se. Tá? E agora sem fruto, agora sem folha e também sem vida. E ainda acrescenta para sempre. A primeira lição que nós vamos aprender é que é a seguinte: vemos que qualquer árvore não é responsável por produzir fruto. Por quê? A árvore por si só, ela não consegue produzir. Somente, irmãos, no início, somente através do nosso Deus. Porque os frutos dependem exclusivamente de Deus. Tá?
porque Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Então, por que Jesus responsabiliza aquela figueira por não ter fruto? Esse evento aconteceu mais ou menos em abril, e aquelas figueiras, ela começa a produzir fruto, de acordo com a história daquela região, lá para o mês de junho, tá? Então, somente nesse mês, no início de junho ou julho, tá? E era comum também, primeiro os frutos aparecerem e depois então vir as folhas. Será que Jesus sabia de tudo isso? Claro que ele sabia. Jeremias 8:13 mostra que a figueira é o símbolo do povo de Israel. E Jesus, então, quer nos ensinar que o povo que se diz ou se dizia cristão não estava gerando frutos para ele. E que agora o tempo de Israel acabou, pois eles fizeram do templo um covil de ladrões. Irmãos, estão entendendo? A figueira e o templo é a mesma história. O povo representando o povo de Israel. Aquela figueira, ela estava ali demonstrando algo que ela não tinha, exatamente como o povo de Israel, que estava exigindo das pessoas algo que eles também não tinham. E a adoração que deveria estar no templo, agora já não está mais. Então Deus amaldiçoa e seca. A figueira aqui representa também, não só o povo de Israel, mas também todos os cristãos que são, irmãos, desprovidos de espiritualidade. Pessoas que são ocas, pessoas que são frias, desprovidas da vida espiritual. E eu quero terminar esta pequena reflexão nesta noite, mostrando tanto a purificação do templo como a figueira, quer dizer, como eu disse anteriormente, uma só coisa, que a espiritualidade, tão somente de folhas de Israel, que Israel promovia, já não alimenta mais ninguém. Jesus então está dizendo, acabou-se o tempo de Israel. Israel teve a sua oportunidade. É isso que Jesus está dizendo para aquela figueira. Acabou-se o tempo, o período do povo de Israel que teve a sua oportunidade. Agora começa-se um novo ciclo, um novo período. Jesus então, ele cria a igreja. Agora, a igreja agora restaurada, ela vai agora falar não só para o povo de Israel, mas também para os gentios, como Jesus levantou Paulo, o antigo Saulo, e agora Paulo, para pregar aos gentios. Então, hoje, o que nós podemos aprender? Nós aprendemos que a nós coube a responsabilidade que Israel tinha, de anunciar a palavra do Senhor, de falar de Jesus e demonstrar verdadeira espiritualidade. Nossos templos, nossa casa, nosso coração deve estar voltado para o Senhor. Tá? E ele diz que um dia ele vai voltar. Ele voltará para buscar buscar frutos desta nova figueira, ou dessa nova videira. E ele encontrará frutos. Essa é a nossa reflexão nesta noite. Será que nós temos como igreja, como pessoa, produzido frutos para alimentar o Senhor Jesus? Ele voltará um dia e ele dirá, a alguns, bem-vindo, mas a alguns ele dirá, não vos conheço. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a prosseguir com esta missão que foi tirada do povo de Israel e passada para nós. E agora, que nós não falhemos, irmãos, em viver um cristianismo autêntico, um cristianismo que produza
frutos de verdade. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e amanhã, às 19 horas, estaremos novamente aqui para falar de mais um acontecimento na caminhada de Jesus rumo à sua crucificação e à sua ressurreição. Que Deus abençoe. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, nos ajude a ser, Senhor Deus, videira verdadeira. Aquela, Senhor Deus, que quando o Senhor voltar, encontrará muitos frutos. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, principalmente nesse tempo que passa, Senhor Deus, muitas lutas, mas que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus.